A Justiça Federal autorizou nesta quinta-feira a retomada das apurações contra o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, sobre a manutenção de offshore no exterior. A decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região derruba a determinação anterior da Vara Cível do DF. As investigações são conduzidas pela Comissão de Ética da Presidência. O caso surgiu do vazamento das investigações do Pandora Papers, publicado por um consórcio internacional de jornalistas. Em 2021, a PGR arquivou a apuração preliminar contra Campos Neto, mas o caso foi para a Justiça após ele acionar a Justiça alegando violação da autonomia do BC. A decisão desta quinta-feira foi provocada por um pedido da Advocacia Geral da União. Eu até disse ontem que eu espero que meu sucessor não seja criticado ou não seja julgado pela cor que a camisa que ele veste, ou por se ele foi à festa, ou se ele participou de uma homenagem de um jeito ou de outro, e que ele seja julgado pelas decisões técnicas que ele tomou. Porque eu tenho certeza que quem está no Banco Central, e vocês sabem isso, não tem como não estar perto de governo, de parlamentares, porque você precisa fazer esse trabalho para aprovar seus projetos. O voto é uma coisa muito privada, era uma escola na frente da minha casa, que eu fui só com meu filho, era uma coisa mais do mundo privado do que do mundo público. Obviamente, hoje, pensando, eu não teria feito isso, né? Pensando você em não hoje. Parou para pensar que você estava indo vestido de camisa amarela? Não parei para pensar. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 23 de dezembro de 2024. São 10 horas e 30 minutos. Há muita coisa a esclarecer sobre o agora ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. E nem é a prova de que ele era um infiltrado de Bolsonaro no Banco Central. É muito pior. O Fundo Monetário Internacional, FMI, concedeu um crédito de 125 milhões de dólares ao Brasil em 1964, a troco de um programa econômico de arroxo salarial, cortes no setor público e liberação das remessas de lucros para o estrangeiro. As imposições para o acordo foram incluídas no Plano de Ação Econômica do Governo da Ditadura, o PAEG, elaborado pelos ministros da Fazenda Otávio Gouveia de Bulhões e do Planejamento Roberto Campos. A articulação com o FMI foi patrocinada pelo embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Lincoln Gordon, que esteve na assinatura do acordo ao lado do então general presidente Castelo Branco, logo após o golpe. Gordon tivera ativa participação no golpe de março anterior, que legou ao Brasil 21 anos de ditadura. A herança genética de Roberto Campos Neto não decepcionou. Pelo contrário, ele consegue ser ainda pior do que o avô, que, ao menos, não tinha suspeitas claras contra a sua honorabilidade, como acontece hoje com o Neto. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo. E vamos em frente. Bom, isso já é história. Aqui você vê no canto direito o avô de Roberto Campos, não é? Ele está aqui, o avô de Roberto Campos Neto, Roberto Campos avô, no caso, né? Que participou de uma dupla submissa aos interesses dos países ricos. Essa reunião foi em 13 de janeiro de 1965. E aqui você vê o Castelo Branco, aqui ao centro, não é? E o Bulhões e o Campos, e o Roberto Campos do lado, na verdade, esquerdo do Castelo Branco, né? E ali houve um massacre do povo brasileiro com uma política salarial opressiva, genocida, que jogou os brasileiros na pobreza e que legou ao Brasil uma disparada da desigualdade. O Brasil, ao fim do governo militar, era o país que tinha a terceira maior concentração de renda do planeta. Muito bem, passaram-se
quase 60 anos aí, mais de meio século, e o ministro Paulo Guedes e o neto de Roberto Campos, lá em 2021, foram flagrados como donos de offshore, empresas que são usadas para esconder dinheiro fora do Brasil. Veja só, basicamente é isso, não vamos complicar. Isso aconteceu no âmbito de um escândalo que correu o mundo chamado Pandora Papers, que mostrava pessoas importantes de vários países escondendo dinheiro em offshores. Muito bem, o Campos Neto, investigado neste ano, lá para setembro, próximo de sair do Banco Central, preocupado com o seu futuro, não é? Porque as investigações foram suspensas graças ao Augusto Aras, mas a Justiça Federal reabriu, porque na época em que isso foi descoberto, os Pandora Papers, e o nome dele e do Paulo Guedes, né, os dois principais ministros da economia de Bolsonaro, foi aberta uma investigação, um inquérito. O Campos Neto, quando ele estava já há 3 meses, não é, de deixar o cargo de presidente do Banco Central, perder a proteção do cargo, ele foi ao STF pedir para encerrar o processo. O Aras, o PGR de Bolsonaro, tinha acobertado ele, engavetado, mas a justiça reabriu e ele queria ficar livre. E aí o Toffoli, que tantas decisões polêmicas tomou, encerrou os processos contra ele, né? Deixou impune. Muito bem, o que acontece é que não é só isso que pesa. Além de pesar essa questão que precisa ser investigada e esclarecida, ainda pesa contra o Campos Neto o fato de que há indícios claros de que ele sabotou a política econômica do governo Lula nos 2 primeiros anos desse governo, fazendo com que a aprovação ao Lula não melhorasse por conta da inflação. E o que é que gerou essa inflação nos últimos 2 anos? Foi o dólar, que subiu muito desde o fim do governo Bolsonaro, graças ao fato de que o Campos Neto parou de fazer intervenções no câmbio para controlar o preço do dólar. Deixou o real desvalorizar rapidamente e, com isso, produziu inflação, porque a explicação mais simples é o seguinte: o pãozinho que você come e que você compra na padaria, ele leva trigo importado. Se o preço do dólar sobe, o padeiro a padaria vai gastar mais dinheiro para comprar o trigo e fazer o pãozinho. Essa é a razão da inflação, né? Você vai precisar de mais, se você desvaloriza o real, aumenta o preço do dólar, você vai precisar de mais reais para comprar aquele mesmo trigo, então você tem que aumentar o preço do pãozinho. Essa é a causa da inflação que o Campos Neto gerou, enquanto aumentava a taxa de juros seguidamente. No governo Bolsonaro, o Guido Mantega disse lá no UOL que, numa entrevista ao UOL, o Guido Mantega, ministro da Economia da Dilma, do Lula, né, ele disse o seguinte, que com o Bolsonaro, o Campos Neto chegou a jogar os juros, a taxa Selic, a 2%. Hoje está a 12%. Não é? Quando o Lula subiu, o Campos Neto começou a apertar a política monetária, e enquanto fazia o dólar subir, tudo isso provocou inflação e está impedindo o Lula, não é? Graças a Deus, estava impedindo o Lula de melhorar a vida da população como poderia no que diz respeito à inflação. Bom, então isso, não é, pode vir a ser sim investigado. Esse ano, já querendo se distanciar de questões políticas, porque vai perder a proteção do cargo de presidente do Banco Central, o Campos Neto foi votar de camisa branca, não é? Branco da paz, agora ele quer paz.
voltando um pouco aqui, é o seguinte, ele diz, eu não quero que meu sucessor seja julgado pela camisa. Como assim? O presidente do Banco Central vai votar com a camisa de um político que faz oposição ferrenha ao governo que ele ia servir. Ele não sabia que se ele continuasse, que se o Lula vencesse a eleição, ele ia ter que trabalhar sob o Lula contra quem ele fez campanha, porque quando você veste uma camisa de um candidato no dia de uma eleição, você está fazendo campanha. Muito bem, por essas e por outras, lá para março deste ano começou a surgir um boato de que o Campos Neto ia abrir uma fintech em Miami, uma empresa para fazer negócios lá no exterior. O Roberto Campos continuou em outubro, já houve outra especulação para onde ele vai, afinal, com convites para virar CEO de bancos e gestoras. O atual presidente do BC pode criar um negócio próprio e fora do país. Então, o CEO é o presidente, não é, de um grande banco. Por que é que ele ia virar presidente de um grande banco? Como todos os ex-presidentes do Banco Central viram, porque eles têm informação privilegiada, basicamente isso. Mas não era isso que ele queria fazer. Ele aqui já dizia que ele iria para Miami, nos Estados Unidos, abrir a tal fintech. Na semana passada saiu mais especulação da fuga de Campos Neto. Em um balanço de despedida do Banco Central, Campos Neto desconversou sobre a pretensão de morar em Miami. Como foi dito por aí, ele disse: nunca disse isso, nunca morei em Miami, meu irmão mora lá, minha irmã também. Quer dizer, está despistando, né? Sabe por que ele está despistando? Minha amiga, meu amigo, porque ele deixa um legado e um monte de pontas soltas que podem complicar a sua vida. Então, muita atenção às autoridades. Se estiverem pretendendo investigar o que Campos Neto fez nos verões passados, vamos ficar de olho, porque ele pode fugir. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.